Olá, amigos, continuando o estudo Fim do Mundo ou Fim de uma Era? O que diz a Bíblia? Pontos importantes. A expressão fim do mundo se refere ao fim de uma era, no texto original, visto que é a palavra aion que aparece, e não cosmos. É uma referência, portanto, ao fim da era judaica ou era da lei e dos profetas. Então, tudo que está ali no capítulo 24 de Mateus é aplicado ao plano de Deus com relação a Israel. Os discípulos sabiam que a queda do templo e a destruição da cidade significavam o fim da era da antiga aliança e a inauguração de uma nova era. Quando Jesus usa a expressão essas coisas, ele refere-se aos fatos relacionados ao povo judeu. O grande questionamento é: Jesus disse que o fim viria só quando o Evangelho tivesse sido pregado em todo o mundo. Como fica essa polêmica? Está escrito: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Será que esta profecia aponta realmente para um futuro ainda distante? Ou será que ela, de alguma maneira, já teve o seu cumprimento também no primeiro século? Primeiro, precisamos nos inteirar acerca do significado do termo mundo aqui. De novo, a palavra traduzida do grego é oikumene, que quer dizer mundo habitado. Esta palavra era comumente usada para referir-se à extensão do Império Romano. Por exemplo, em Lucas 2, verso 1, lemos que César Augusto decretou o recenseamento em todo o mundo habitado. É lógico que ele não queria que o censo abrangesse todo o planeta. O que estava em foco era a totalidade de territórios dominados pelo Império Romano. Quando se referia ao mundo, geralmente se usava a palavra cosmos e não oikumene. Por exemplo, Deus amou o cosmos que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o que vários versos da Bíblia dizem sobre a pregação do Evangelho. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Romanos 1:8. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Romanos 10:18. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Colossenses, capítulo 1, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses 1:23.
Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. 2 Timóteo 4,17. Observe outros usos da expressão mundo inteiro. Esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Atos 17, verso 6b. Temos achado que este homem é uma peste, aquele que atiça tumultos entre todos os judeus e em todo o mundo. Atos 24, verso 5. Pode-se sugerir que tais acusações eram exageradas. No entanto, são consistentes com as alegações do próprio Paulo. Ele admitiu que ele havia pregado o Evangelho em todo o mundo. Esta maneira de falar não era nova. 5 séculos antes, Daniel previu o surgimento do Império Greco-Macedônico, dizendo que este iria governar sobre toda a terra. Daniel, capítulo 2, verso 39. Ninguém acha que os gregos governaram todo o planeta. Daniel estava se referindo ao mundo conhecido. Em Gênesis, fala sobre uma fome que cobriria toda a terra. Gênesis, capítulo 41, verso 57. Isso provavelmente não incluiu todo o planeta, obviamente, apenas o mundo conhecido da época. Portanto, concluímos que, de uma certa forma, o Evangelho, sim, foi pregado em todo o mundo conhecido naquela época em que Jesus estava aqui no nosso planeta. Voltando agora para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aqui em 1 Coríntios, o contexto muda completamente, pois o fim só vem quando Cristo entregar o reino ao Deus e Pai. Devemos ter em mente que o reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo ao mundo, ainda no primeiro século. Esse reino cresce progressivamente há mais de 2000 anos e assim continuará conquistando as nações até que se cumpra o salmo que diz: lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Salmos 22, 27. A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 20 e 21. Concluindo, então, a nossa argumentação. Temos, portanto, nas Escrituras Sagradas, 2 tipos de fim. O primeiro tem a ver com o fim da era judaica, através da destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70. Esse fim é chamado de fim do mundo, mas trata-se do fim de uma era. Outro fim acontece quando Cristo vem pela segunda vez. Este evento, também chamado de fim dos dias ou último dia, está ligado à ressurreição dos mortos, quando finalmente a morte física é vencida. Não é um fim destrutivo contra o planeta Terra e o universo, mas é o clímax da restauração de todas as coisas e o fim definitivo da era do pecado e da morte para sempre. O que o primeiro Adão perdeu, Cristo, o segundo Adão, agora vai restaurar. Aqui finalizamos o estudo Fim do Mundo ou Fim de uma Era. Espero ter esclarecido alguns pontos.
Algumas polêmicas ainda ficam no ar e vamos ainda ter outros estudos relativos a esses temas escatológicos e eu aguardo vocês. Até o próximo estudo, graça e paz. Um abraço do Vanderlei Xavier. Até lá.